Estranhas aparições de homens de preto ou vultos, os quais emanam um horrível cheiro de podre, são relatadas por várias partes do planeta. Até hoje, esse misterioso fenômeno não foi decifrado, gerando um mistério que assombra até os mais experientes estudiosos do assunto. O que seria essa estranha aparição e o que desejaria? O relato a seguir é sobre um desses assustadores avistamentos. Eu nasci e morei em São Paulo, e minha vida toda eu nunca vi nada de sobrenatural ou algo que eu não pudesse explicar, até um certo dia. Eu moro e trabalho na região de Campo Belo. E como eu trabalho perto de casa, eu vou todo dia para o trabalho a pé e também volto a pé. E parte do meu caminho é atravessar o viaduto Vereador José Diniz, que passa por cima da avenida. Águas Espraiadas. Pode não ser um lugar muito seguro, mas nunca vi nada de sobrenatural ali. Como eu moro perto do trabalho, é normal para o meu chefe me pedir para ficar até mais tarde para terminar alguns serviços. Só que um dia a coisa extrapolou. Nesse dia eu tive que ficar até mais tarde para resolver uma coisa que tinha que estar pronta para o dia seguinte, até às 9 horas da manhã. Então, acabei ficando lá até às 3:30 da madrugada. Quando eu chego na ponte, eu olho para um lado e olho para o outro. Tento ver se tem alguém vindo, mas não vejo ninguém. Então lá fui eu atravessar a ponte. Quando eu andei um pedaço da ponte, eu vejo alguém vindo na outra direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco, pensando se eu dava a volta e fazia um caminho mais comprido, ou se eu ia em frente. No que eu dei uma parada, a outra pessoa também parou. Aí eu pensei, deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho. Então eu fui em frente. Quando eu comecei a andar, a outra pessoa também começou a andar. Eu falei comigo mesmo, não se preocupa, é só alguém indo para casa, só passar reto e nem olhar para ele. Então apertei o passo e fui. No que eu olho para frente, ele estava correndo na minha direção. Isso realmente me assustou, porque um cara correndo na sua direção, na rua e no meio da madrugada, não é uma coisa muito agradável. Mas ele parou no meio da ponte e encostou no corrimão. Eu continuei andando normalmente. Conforme eu fui chegando perto, era para começar a ver como o cara era, mas a única coisa que eu percebi é que o cara parecia estar com uma espécie de capa que cobriu o seu corpo todo, e ela não ficava parada, era como se fosse feita de fumaça. Eu pensei comigo mesmo, deve ser o sono que está me fazendo ver coisas. É só continuar em frente e não olhar para ele e nem falar nada. No que eu estava chegando perto, uns 20 metros pelo menos, o cara deu um pulo e ficou de pé em cima do corrimão, mas ele não estava segurando em nada, não dava para ver os seus braços ou suas mãos. Ele estava se equilibrando em cima do corrimão. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta do corpo dele. Quando ele fez isso, eu fiquei sem reação, e a única coisa que eu pensei foi, passa reto e finge que o cara não tá ali. Mas quando eu ia chegando perto, bateu um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado. Um cheiro de coisa podre, mofada, meio asfixiante, e o som que aquilo fazia era um som de ossos estalando, com uma respiração chiada. No que eu estava passando por ele, eu só pensava, não olha para ele, não olha para ele, não olha para ele. Mas a curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei para o rosto dele. No que eu fiz isso, não consegui ver o rosto dele, só seus olhos e mais nada. Eu não consegui olhar para o resto, só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele soltou uma gargalhada estridente, quase que insana. Eu caí para trás, indo parar na via e saí correndo.
No que eu olhei para trás, para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente desapareceu. Eu estava sozinho naquela ponte agora. Eu voltei para a calçada e olhei lá para baixo, na avenida. E não tinha nada. De repente, aquele cheiro nauseante começou a aparecer, mas só que bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo dali. Eu nunca cheguei em casa tão rápido. Não sei o que era aquilo, mas daquela noite em diante, eu sempre faço o caminho mais comprido, para ir de casa para o trabalho e para voltar. Boa noite.